Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Engela aya, Engela aya, Engela oya oya kara ahoya oya ogiza ahoya oya Engela ahoya oya kara ahoya oya ogiza ahoya oya. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Engela aya, Engela aya, Engela oya oya kara ahoya oya ogiza ahoya oya Engela ahoya oya kara ahoya oya ogiza ahoya oya. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Oh,
Bengera aya, bengera oya oya kara ahoya oya ongiza ahoya oya bengera ahoya oya kara ahoya oya ongiza ahoya oya. Olele olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Boka na ye mboka mboka kasai. Boka na ye mboka mboka kasai. Olele olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Bengera aya, bengera aya, bengera oya oya kara ahoya oya ongiza ahoya oya bengera ahoya oya kara ahoya oya ongiza ahoya oya. Olele olele moliba makasi. Olele olele moliba makasi. Olele moliba makasi. Amaule, 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 intera, anga, nalela, soso, intera, anga. Nalela kokodoko, intera, anga, nalela, soso, intera, anga, nalela kokodoko. Amaule, 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 intera, anga, nalela, soso, intera, anga, nalela, kokodoko, intera, anga, nalela, soso, intera, anga, nalela, kokodoko. Amaule, 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 intera, anga, nalela, soso, intera, anga, nalela, kokodoko, 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 intera, anga, nalela, soso, intera, anga, nalela, kokodoko.
Amaule, 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 Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, amaule, 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 Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, amaule, 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 Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga, nalela, kokojoko, Intela, anga, nalela, soso, Intela, anga. Boa noite, gente, tudo bem? Na edição de hoje do Empretecendo as Ideias, nós vamos conversar aí com a Viviane Zaila, tá? Uma querida do pessoal aqui, e nós vamos estar conversando, falando sobre brincadeiras africanas e da cultura popular, tá? Então, eu queria chamá-la para ela se apresentar, né? Mas antes, obviamente, né, a gente fazer uma saudação aos nossos ancestrais, né? Como sempre a gente fala aqui no Batucafro, tá? Então, vamos começar a empretecer nossas ideias, tá bom? Vivi, tá por aí, minha querida? Tudo bem, que honra, né? Honra nossa, minha rainha, pode chamar de Vivi, né? Pode, né? Pode chamar de Vi. Tá, Vi, tá bom, Vi, pronto. É uma honra para nós, tá, minha rainha? Então, eu queria que você se apresentasse, tá? O pessoal que está aí nos assistindo, para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, gente. Meu nome é Viviane, né? Zaila, Malika Tal, né? Meu nome pan-africano, né? A gente acaba abandonando o nosso nome de escravo, né? Eu acho que é um momento de se reconhecer como mulher preta, né? E trabalhar a questão da unidade, trabalhar a questão de raça em primeiro lugar. Há muito tempo eu venho trabalhando com as questões raciais e há 5 anos, né, eu idealizei o coletivo Espelho Espelho Meu, que é um coletivo voltado à educação infantil, né? Nós trabalhamos todas as bases da lei, das diretrizes 10.639, e tem sido enriquecedora essa troca com as crianças, né? Porque eles também têm como sujeitos, né? Porque muitas vezes a gente vê a criança como um papel branco, mas ela não é, né? Ela é um sujeito que traz muitas ideias. Então essa troca tem sido muito enriquecedora para nós, né? Tivemos uma formação na Fábrica de Cultura, a Poliana, o Wellington participaram também, foi bem honroso, assim, recebê-los, e essa troca vem enriquecendo a gente. Então, desde muito tempo, assim, eu me reconheci como mulher negra, acho que por volta dos 19 anos, 18 anos, porque eu era muito pretinha para estar entre os brancos, e muito clarinha para estar entre os pretos, né? Então, foi um caminho que eu tive que permear, infelizmente, para ser aceita, né? E conseguir estabelecer alguns propósitos da minha vida, como o coletivo Espelho Espelho Meu. Então, é o que eu costumo dizer, né? Toda coroa tem seu peso. Hoje a gente tem uma bagagem, assim, de
para trocar, para falar sobre, mas foram momentos bem difíceis, assim. Hoje a gente ainda está um pouquinho mais, entre aspas, um pouco mais amplo o nosso campo, né, de espaço para trabalho. E nós vamos permeando aí. Agora eu estou focada em algumas questões especificamente das crianças, e é isso, assim, basicamente, essa sou eu, sou pedagoga, trabalho com políticas educacionais, também fazemos o Kwanzaa Brasil aqui em São Paulo, né, e tem sido assim a nossa caminhada. Tá certo, minha linda. Vamos aí, gente, fazer perguntas, tá? Nós só estamos começando. Olha a Poliana chamando você de rainha. Ah, gente, olha, quem fala, né? Duas rainhas. Viviane, você falou aí do seu nome, né? Em que momento vem esse nome, né? E aí o significado, que eu acho que é muito importante, né? Eu e a Pura até estava comentando isso, né? Dos nomes aí, seu nome africanizado. Tá. Na verdade, o meu encontro com o pan-africanismo foi um encontro em busca da autonomia do nosso povo, né? Porque se você reparar, por exemplo, hoje, a gente fala sobre questões de cotas, que é uma questão bem delicada e que muitas pessoas, inclusive pretas, né, são contra as cotas. Mas partindo do pressuposto, né, de que a gente trabalha a racialização da pessoa humana, do preto. A gente vem falando lá, isso eu estou falando de século XVI, né? Isso eu estou falando do iluminismo, eu estou falando da questão da modernidade. O racismo ele veio junto com a modernidade. Para que essa modernidade crescesse, gerasse progresso, as pessoas teve que ser racializadas, né? Por que as pessoas são racializadas pelo Estado, por exemplo? Porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, de pandemia, de guerra, de momentos políticos como nós estamos vivendo, o Estado decide quem vive e quem morre. Por isso nós somos racializados, né? Se você pegar a porcentagem de pretos que são mortos por depressão, por bala que nunca é perdida, pela truculência policial, pelo Covid-19, pela fome, pela falta de estrutura do Estado, são a maioria pretos. Então, assim, a racialização das pessoas partiu daí para que se dividissem para definir quem vive e quem morre. Então, o meu encontro com o pan-africanismo foi nessa intenção mesmo, na intenção de autonomia. Por que eu mencionei as cotas? Antigamente, o preto ele tinha que chegar na universidade. Depois, o preto tinha que ter uma pós-graduação. Depois, o preto tinha que ter um pós-doutorado, um mestrado. E assim, eles vão colocando cada vez mais dificuldades para nós. Né? É isso que as pessoas não entendem. Quando eu falo para você que a gente tem que ter autonomia, eu falo isso muito referente às crianças. Por exemplo, você tem um filho, você é um urso. Você, urso, jamais vai dar o seu filho para o jacaré educar. Por que nós damos os nossos filhos pretos para pessoas brancas educarem os nossos filhos? Trazer esse embranquecimento, né? Eu falo, por exemplo, a questão das brincadeiras africanas, né? A gente fala sobre corpo, a gente fala, né? Porque todo pensamento ele precisa de um corpo para ser executado, certo? Certo. A partir do momento que a gente tem esse corpo limitado, porque a partir do momento que você coloca uma criança sentada numa carteira de sala de aula para que ela aprenda, você está limitando todo aprendizado corporal dessa criança. Né? Então, quando eu falo da gente buscar autonomia, é nesse sentido, né? De nós termos as nossas escolas pretas, de nós pretos educarmos nossos filhos pretos, nossos irmãos, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos, as nossas crianças pretas precisam de nós. Então, é nesse sentido que eu falo de autonomia. E aí eu fui buscar o pan-africanismo, né? Porque é o centro, é África, é tudo de lá. Então, voltar, fazer esse retrocesso para a África, para que nós possamos entender a nossa ancestralidade, os nossos caminhos, de onde viemos, a cultura, né? Tentar trazer para cá. Hoje é lei, né? Lei 10.639. Hoje é lei explicar na escola, né? Trazer esse conteúdo no projeto político-pedagógico, que é o PPP. Isso foi lançado em 2003. Né? Então, assim,
olha esse passado, né? Olha esses 500 anos que nós, eu, você, nunca tivemos esse acesso na escola. Né? Então, é algo muito importante. E de que forma é cobrada essa lei? Os pais têm acesso a esse projeto político-pedagógico? Os pais sabem que eles podem ter esse acesso? Sabe, de que forma que a gente trabalha com a comunidade também, para que não foque só nos professores, né? Tem o coordenador pedagógico, tem os pais, tem a própria criança que pode questionar. E aí eu comecei a estudar o pan-africanismo, entendi o que é autonomia. A partir do momento que eu entendi o que é autonomia, eu entendi a questão dos pronomes, né? Do de, da Silva, de Oliveira. Então, antigamente, quem era de, da, era do senhorzinho tal, né? E eu não sou de mais escravo nenhum. Essa preposição de é de pertence. Isso, de pertencimento, exatamente. E aí eu falei, não, eu quero. Aí eu procurei um ancião pan-africano, né? O qual ele fez todo um estudo baseado no horário de nascença, né? A questão quêmica mesmo, tem muito disso. E aí nasceu Zaila Malika Tal, que é uma doce princesa feminina leoa, né? Nossa. Que é um significado muito importante, assim, para mim, e que eu adotei esse nome, que é muito importante. Que lindo! E essa leoa... aí eu vou falar a pergunta da Poli, que já estava mais ou menos, quando você começou já a falar das brincadeiras, né? Qual a importância das brincadeiras na formação identitária das crianças? Então, partindo do princípio que a gente fala de herança cultural, estética e artística, né? A gente já consegue entender qual é o tamanho da importância que isso tem na vida de uma criança, né? Porque a criança, ela aprende brincando. Pedagogicamente, ela aprende brincando. Então, a gente está nessa luta aí hoje em São Paulo por conta do governador e do nosso prefeito, né? Que eles querem, de qualquer forma, fazer com que a criança retorne para a escola. Mas uma das diretrizes é o contato social. Como que eu vou privar essa criança do contato social? Então, a importância de identidade dentro das brincadeiras africanas é mostrar para essa criança que ela tem uma origem, é mostrar para essa criança que ela tem uma referência, né? É usar o corpo dessa criança como ferramenta de poder, né? Como um ato político, né? Trazer para essa criança consciência social, racial, política. Ai, Viviane, mas uma criança entende? Sim, as crianças entendem. Se você falar para ela qual é o papel do prefeito, ela vai entender. Qual é o papel do vereador dentro de um estado, ela vai entender. E através das brincadeiras, a gente trabalha também a questão de lateralidade, motricidade, cálculos. A gente trabalha a questão dos 54 países africanos. Então, a identidade, ela vem muito daí. Porque isso são injeções que nós injetamos nas crianças para que elas sejam curiosas e vai conhecer mais sobre a África, sobre esse continente tão rico, né? E vai entender por que a pele, o tom diferente de pele dela é desse jeito, por que o narizinho dela é diferente, por que a palminha da mão, palma do pé é diferente do amiguinho, né? Muitas vezes a gente pega as crianças, mas eu queria ter o cabelo igual dela. Essa criança não tem a identidade formada, os pais não trouxeram esse embasamento para ela. E através das brincadeiras a gente pode trazer isso. Essa é a importância real da identitária das brincadeiras africanas, né? Esse acesso que a gente pode trazer de um mundo novo, muito nosso, mas novo para eles, que eles não têm esse acesso. Sim. E com essa ludicidade, né, das brincadeiras. O lúdico, ele é algo que fascina até o adulto, né? Se você reparar, ele é algo que fascina até o adulto. Então, as crianças, eles são muito rápidos, né? Se você ficar 10, 20 minutos numa brincadeira, ele já cansa, ele quer algo novo, porque ele tá todo tempo querendo aprender, querendo pôr para fora, né? Então, as brincadeiras africanas, ela tem muito disso, né? A gente faz o cântico, né? Por exemplo, eu estava ouvindo, antes de iniciarmos a live, estava tocando uma música que eu uso muito com as crianças, né? E aí a gente trabalha a questão da fala, o trava-línguas, a coordenação motora através da palma, sabe? O espírito em equipe.
Então, tudo isso muda a visão de uma criança, né? Principalmente ela reflete isso para os pais. Hoje, eu vejo muitas crianças que estão desconstruindo os pais através do trabalho que a gente faz, né? Através das brincadeiras africanas. Que aí o pai fala assim, trazendo para o Brasil, né? O pai fala, eu brincava disso quando eu era criança, mas tinha outro nome. Mas aí a gente explica por quê? Porque a galera foi escravizada, né? Porque é o que eu costumo falar com as crianças. Eu falo, gente, eles usam muito a palavra assim, eles foram trazidos para cá, né, pro? Eu falo, não. Né? Não chegou um ônibus da CVC lá e falou, pessoal, vamos lá pro Brasil passear? Não, eu falo para eles. Né? Eu falo, por exemplo, as crianças não tiveram tempo de fazer malas, as crianças não tiveram tempo de pegar o seu brinquedo preferido, né? Aí eu conto a história da Bayomi, por exemplo, que nasceu dentro do navio negreiro, né? Feita por pais, mães, tios. Então, assim, essa é uma grande importância, porque hoje eles entendem que eles foram raptados, escravizados, né? Então a gente traz esse olhar para a criança. E muitas vezes já me questionaram, Viviane, isso não é violento? Violência é o que a gente sofre todos os dias. É o que eu costumo dizer. Violência é não preparar essas crianças para a realidade. Com certeza. E dentro da escola, né, vou pegar meu exemplo, quer dizer, se passa bem pouco, né, quando a história que é contada é só mais a parte folclórica, né, e bem pincelado. Então, eu acho que é importante mesmo, né, um povo que não tem identidade, que não tem história, não é um povo. E a gente tem que ensinar isso para as crianças, Não. né? E da forma lúdica, com canções, com música, contação de história, é maravilhoso isso. A Poli fez uma outra pergunta que não foi? Fez, olha lá. Quais as dificuldades você encontrou com o projeto Espelho, Espelho Meu? Então, já nessa daí, da Poli, eu acho que a gente tem que... como você idealizou, de que maneira o projeto, como que foi o começo, e aí vai entrar, né, nessa questão de dificuldade, de onde veio esse insight? Tá, perfeito. É uma pergunta muito pertinente, assim, muito boa. A minha primeira formação foi como enfermeira, né? Eu trabalhei 13 anos em UTI neonatal e eu pude ver a agressão, né, que é feita com o nosso povo, né? A agressão que nós somos tratados dentro dos hospitais. É algo que me chocava muito. E aí eu comecei a dar palestras, né, voltada com isso, comecei a trabalhar com o adulto mesmo, nessas questões. Só que o adulto, ele nos adoece, né? É bem complexo trabalhar hoje com o adulto, principalmente as pessoas pretas que estão se desconstruindo ou não, porque eles julgam muito, né? Eles julgam, eles apontam, e aí eu acabei adoecendo. Então, no ano de 2014, eu adoeci, fiquei internada uns 10, 15 dias, bem mal, onde eu fui diagnosticada com uma doença a qual eu não poderia mais trabalhar na área da saúde, eu não poderia mais trabalhar nos hospitais por conta da imunidade. E eu falei, gente, o que eu vou fazer? Toda a minha formação é voltada para questões da saúde, todas as minhas especialidades é para a área da saúde. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Isso no leito da cama. Eu falei assim, gente, aí eu falei, se eu morrer agora, que legado que eu vou ter deixado para o meu povo, né? I have a dream, sabe assim? Qual é o legado que eu vou ter deixado? Como as pessoas vão lembrar de mim? Eu falei, não, eu preciso fazer algo para além do adulto, né? Eu preciso fazer algo na base, na veia, para que as próximas gerações, talvez eu não viva nessa redenção, mas as próximas gerações viverão. E aí eu falei assim, eu vou escrever um projeto, né? E vou tentar fazer uma amizade com alguns amigos e tentar articular isso. Ok. Em contrapartida, eu recebi uma proposta para trabalhar num sindicato de políticas educacionais, né? Um sindicato infantil. Eu falei, gente, eu já estou aqui, eu curti, eu gostei, né? Porque minha veia política sempre pulsou. Eu vou estudar pedagogia, né? E aí
Exatamente, Polly. Qual é o legado que nós vamos deixar, né? O seu já está bem estabelecido, não se preocupa. Aí eu peguei e falei assim, vou voltar para a faculdade, vou estudar pedagogia. Isso já com 38 anos nas costas, eu voltando para a faculdade, né? E aí eu falei, poxa, que legal. Estudei, fiz a pedagogia, estudei os 4 anos da pedagogia, e eu falei, agora eu vou legitimar o meu trabalho, né? Eu vou criar o coletivo. Então, o coletivo ali foi criado no momento bem delicado de saúde, né, em que eu tive um insight de deixar um legado, mas um legado para a base, né, porque o adulto ele tem opção de escolha. Sim. Né, ele tem a escolha de querer estudar, buscar o conhecimento sobre as suas origens. A criança não. A criança ela não tem. As pessoas me condenam às vezes porque falam, ai, você faz um trabalho lindo na ocupação, mas esse povo tem casa. Eles só estão lá ocupando o prédio para quando o Estado expulsar eles de lá, eles terem uma casa. Eu falo, tudo bem. Eles podem até ter uma casa, eles podem até agir desonestamente no ponto de vista dessas pessoas. Porém, essas crianças que estão lá não têm opção de escolha. Elas não têm opção de escolha de falar para o pai delas, eu não vou para lá. Eu não vou morar num lugar onde não tem água encanada, onde não tem luz, onde muitas vezes é um prédio de 12 andares, não tem elevador. Então, essas crianças não têm opção de escolha. Então, o que eu costumo dizer é que o legado que eu quero deixar é para essas gerações futuras, para essas crianças. E a dificuldade que eu achei dentro de todos os espaços que nós já estivemos, realmente foi assim, porque nós somos um grupo de 13 pessoas. E as pessoas veem 13 pretos juntos. Eles falam, deixa eu tirar uma foto com vocês. Eu falo, gente, peraí. Aqui não é museu, você não está num zoológico, eu nunca vi tanto preto junto, né? Não, eu nunca vi, isso é magnífico. Eu falo, gente, vamos pensar, por que nós estamos nos unindo, sabe? Aí eu tento conversar com a pessoa, mas às vezes eu não tenho muita paciência, né? Quem me conhece sabe. A dificuldade maior foi esse povo ver a gente chegando, né? Principalmente na rede Sesc, principalmente no Guri, que são espaços bem embranquecidos. Porém, a gente tem feito um trabalho bem bacana. Uhum. Desculpa, eu te cortei. Não, pode falar, eu acho que eu te cortei. E as maiores dificuldades, assim, hoje para nós é a questão financeira, a questão de fomento, a questão de editais, a questão realmente de incentivo à cultura preta, né? Por mais que hoje em dia ser preto esteja na moda, as pessoas querem usufruir a cultura, mas não quer tomar a bala perdida, sabe? Uhum. Sim. E é bem complexo, assim, essa é a dificuldade maior que eu tenho. Ainda a gente sofre questões raciais, mesmo indo levar, né, mesmo tendo a porta aberta para falar sobre racismo, ainda existe o racismo, né, que é extremamente estruturado, enraizado dentro dessas pessoas, né, que estão abrindo as portas para nós, mas, assim, aqui é seu limite. Então, eu procuro ler bastante a questão de contrato, né? Eu já especifico, eu vou falar sobre isso, isso, isso. Eu não vou ser cortada, eu não quero ser silenciada, porque eles nos silenciam. Porque a partir do momento que você está no espaço do outro, eu falo muito disso, né? Você tem que saber pisar no terreiro do outro, primeiramente, né? Você tem que saber pisar, você tem que saber chegar, você tem que saber falar. Só que a partir do momento que você é limitada e silenciada, eu não volto mais. Porque nem Sim. todo preto é irmão. É verdade. Né? Então, as dificuldades que eu tenho também são a questão raciais e a questão financeira, né? Que eu acho que é geral para a cultura, né? Porque o terceiro setor ele está sendo extremamente afetado. Mas nós não vamos desistir, né? Não, a gente não pode, não pode. E é fincar mesmo os dois pés, né, e mostrar para que a gente veio. E é lindo essa coisa de você deixar um legado, né, no momento aí de sem saber o que farei, né, e aí veio esse insight, e é lindo isso, é lindo. Mas aí tem uma outra questão também, né,
você fez a formação pedagógica, mas aonde você conseguiu buscar essas brincadeiras, que é uma pesquisa muito difícil, às vezes a gente não tem materiais, né? Como que foi essa empreendedora, vamos dizer assim, desse espelho meu? Então, meu bem, a Poliana falou, mesmo sendo preta de pele clara, o acesso é limitado, é extremamente limitado. Principalmente quando você levanta uma bandeira, a Poli sabe disso. A partir do momento que você levanta a bandeira Batucrafro, a partir do momento que você levanta a bandeira espelho, opa, peraí, essa mulher tem força, essa mulher é testa de ferro, essa mulher vai para cima, né? Então temos que tomar cuidado com ela. É muito engraçado, assim, eu sinto no olhar, né? Eu sinto o vibrar da voz, assim, tipo, cara, essa Velada, preta sente, né? É velado, mas é, você os olhares, o espanto, né? Porque, assim, o povo preto nunca teve lugar de fala. E a partir do momento que você começa a falar, principalmente nesses lugares brancos, né? Opa, então fica com o pé atrás, né? Então, acho que é mais ou menos isso. então, eu acho muito engraçada essa frase, assim, lugar de fala, sabe? Porque por diversas vezes, por exemplo, na USP, você vai fazer um curso sobre Áfricas, é uma bancada de 5 pessoas brancas, né? Eu falo, tá, peraí, eu não tô entendendo, sabe? Eu tenho coisas, assim, as pessoas, elas pegam muito para si. Eu tinha uma professora que ela falava, branquíssima, ela falava, em África o quê, querida? Em África o quê, meu amor? Mas enfim, não vamos entrar nisso porque esse não é o foco, me desculpa. A Polly perguntou, e você também, sobre da onde veio esse embasamento, né? Da onde veio essa inspiração para trazer a questão das brincadeiras africanas. Eu digo que não foi na faculdade, não foi na universidade, né? Isso é rua, isso é querer aprender, isso é olhar a criança gingando capoeira e trazer esse recorte para os menores, trazer esse recorte para o lado africano, né? Na minha formação na universidade, eu trouxe todos os trabalhos que eu fiz, né? Eu passei por todos os grupos da faculdade, inclusive. Todos os trabalhos que eu fiz foi com recorte da Lei 10.639. E aí, no final da universidade, no final do curso, da formação, as pessoas falaram, volta para a África, eu não aguento mais falar de coisa de preto, você só fala disso. Eu estou me formando para isso, né? Então, é uma ideia muito estereotipada que eles têm. E foi muito engraçado, assim, na minha formação eu vivi muitos momentos tensos, mas no final eu vi um momento muito sublime, né? Porque eu passei por todos os grupos, em nenhum grupo eu era mais aceita, porque eu só queria falar sobre a questão racial, não importa. Eu sempre recortava o assunto que o professor queria e trazia a questão racial. E eu tive uma professora preta na universidade, nesses 4 anos. E no dia que eu fui pegar o canudo na minha colação, era uma professora branca que estava entregando os canudos, a qual eu já tinha discutido. Porque um belo dia eu cheguei na universidade e ela estava falando para 3 alunas que ela não gostava de prestar concurso público porque ela não iria dar aula para favelado. E aí eu falei assim, olha, você é uma formadora de opiniões, você está à frente de alunos, você não pode ter essa conduta por mais que isso você acredite, né? E aí a gente meio que criou um atrito. No dia que eu fui receber o canudo, a minha única professora preta que estava na mesa levantou, foi até essa professora branca e falou, dá licença, porque o dela eu faço questão de entregar. Então eu peguei o meu canudo da mão de uma professora preta. Né? Então, assim, dali para frente eu não enxerguei mais nada porque eu só chorava. Mas aí eu pude ver que todo o meu trabalho na universidade, ele foi visto. Ele foi contemplado. Né? A Poli está perguntando aqui, Vivi, eu ouço muito isso. Você só fala de preto, africanos. Sim, a gente. É complicado, mas é aquilo que eu falei, né, Poli? A questão da identidade, a questão da unidade, de saber que a África é o centro das coisas, né? De saber que a gente tem que voltar. Quando a gente fala, nós falamos voltar para a África, não é que nós vamos largar o Brasil e ir morar em África. Tudo bem que seria um sonho. Porém, é que a unidade a gente tem que praticar aqui com os nossos. E a partir do momento que eles entendem que essa unidade faz toda a diferença
para as nossas vidas, para as vidas das nossas crianças, dos nossos mais velhos, tudo muda, né? Tudo muda, tudo muda. Lindo, que lindo. Tem mais pergunta aí, gente? Não, o povo tá meio, né? Então, Vivi, e aí o espelho, então, tem quanto, dentro do espelho, assim, quanto tempo tem, né, do coletivo? E eu te perguntei, mas você não me respondeu, aonde encontrar essas brincadeiras, né? Você deu o exemplo Tá, da me capoeira. desculpa. Ah, tá, me desculpa, me desculpa. Não, tudo bem. O coletivo ele tem 5 anos, ele vai fazer 5 anos agora, em novembro, né? E é muito louco essa questão de 5, de amarelo, de Oxum, porque foi Oxum que me deu esse coletivo, né? Oxum que me inspirou a, a idealizar a forma que é, de que forma acontece, né? E ela tem segurado até aqui, né? Todas essas questões, todos os impedimentos. E ora iê, né? Eu fico muito feliz com isso. Então, nós vamos fazer 5 anos. Aonde achar as brincadeiras? É estudo, é estudar, livro, é ter contato com outras crianças africanas, né? Porque antes do espelho, eu fazia um trabalho que chamava Voar. Não sei se você já ouviu falar. É Voluntários Amigos Haitianos. E aí, o que acontece? Eu estava em casa, 11 horas da noite, eu recebia um telefonema do Coiote, né, me dizendo, ó, tá chegando um ônibus haitiano lá na Barra Funda, a gente ia para lá receber esses haitianos, né, porque foi por volta de 2014, 2013, não sei se você se lembra, chegou bastante haitianos aqui em São Paulo, que eles estavam sendo atacados, que eles dormiam no chão da Igreja da Paz, que eles comiam comida estragada, então nós criamos esse coletivo para receber esses haitianos e tentar alocar eles nos abrigos, né? E aí, eu tive... A partir daí, não foi só haitiano, né? Porque a gente começou a receber angolano, começou a receber moçambicano. Então, vinham crianças também. E a gente teve muito contato com essa questão cultural deles, de brincadeiras, né? De forma de falar, de dialeto, a cozinha, né? Porque eu ainda tenho intenção de fazer um trabalho com mulheres de periferia para trabalhar a autonomia delas na questão da cozinha culinária africana. Então a gente teve muito acesso a essas brincadeiras, né? Porque a gente precisava distrair essas crianças. Então eles acabaram ensinando a nós, né? Eu peguei amigos professores de português, fizemos uma sala, eles ensinavam francês para essa galera que ensinava português para eles. Então era um momento de muita troca, né? Então eu tive bastante contato literal à cultura africana. E aonde, por curiosidade, eu comecei a estudar a questão das brincadeiras africanas, né? Foi através desses imigrantes, né? Desses refugiados que eu tive o primeiro acesso às brincadeiras africanas. A vivência, né? A Pensa, vivência. exatamente. E aí, como que é a recepção das crianças, sabe? Com as brincadeiras, como que, né? Você teve, obviamente, do pessoal, né? Vivenciou isso, mas agora você dando, né, aulas e você dando as brincadeiras, como que é essa recepção? Então, como isso eu não sinto diferença por ser uma brincadeira africana, tá? Porque tudo vai da forma que você expõe para a criança, tudo também vai do dia daquela criança. Então, tem crianças que são bem receptivas, tem crianças que ficam de canto olhando, e depois que elas veem que o ritmo é legal, elas adentram, né? Elas vêm participar. E tem crianças que falam, não, eu não quero participar por conta das questões evangélicas, né? Por conta de crenças limitantes dos pais. Que fala, meu filho não vai brincar disso. Meu filho não vai batucar, por exemplo. E aí, né? Como quebrar esse preconceito? Como que a gente vai trabalhar? E aí eu costumo dizer assim, eu já vi várias provas de colegas minhas que colocam no final, boa prova, Jesus te ama. Né? Aí eu fico me perguntando, imagina uma criança receber boa prova, Exu te ama. Como que seria, né? Porque o diabo, por exemplo, é uma coisa criada pelo homem branco, que é um anjo branco que não foi aceito no céu.
Então, Exu não é um diabo, né? E aí a gente entra na questão como trabalhar isso. Perfeitamente essa pergunta. Eu entro na contação de história. Porque, por exemplo, olha que experiência incrível. Eu tenho várias abaiomis aqui, mas agora eu não consigo pegar uma. Nós somos convidados a dar uma oficina de abaiomi na penitenciária lá de Franco da Rocha. O intuito era o quê? Era trabalhar com as crianças, só que nesse dia nós não podemos estar lá. Então, o que a gente fez? Nós fizemos a abaiomi com os presos, para que no dia seguinte eles ofertassem a abaiomi a seus filhos. Muito bem, foi uma primeira experiência para mim, né? Eu nunca estive numa penitenciária. Foi bem gratificante para o coletivo, essa vivência, né? Porque a gente está quebrando vários paradigmas de não só trabalhar agora com as crianças, né? Não só trabalhar também a questão racial, mas sim a questão de gênero, enfim. E aí, chegando lá, era um pátio bem grande, né? Todos eles estavam sentados, bem confortáveis, e a gente começou a conversar, e eu comecei a contar a história da abaiomi. E nisso o pessoal foi entregando os retalhos para que nós iniciássemos. Quando eu finalizei a história, um preso levantou com os retalhos em mãos, veio até a mim e disse: eu não vou fazer isso para o meu filho. Eu falei: por que você não vai fazer? Ele falou: porque isso é um voodoo. Eu falei: muito bem. Aí, né, eu virei para os colegas dele e falei: gente, olha, fulano está dizendo aqui que não quer fazer a abaiomi porque é um voodoo e eu estou expondo porque eu preciso explicar para todos vocês. Eu falei assim: tá vendo essa boneca aqui? Essa boneca, ela tem uma história, a qual eu acabei de te contar. Ela tem um motivo, ela tem uma vida, ela alegra corações, ela tem um significado. Se você não estiver aberto a conhecer a história dessa boneca, não vai servir. E eu falei para ele: sabe você, presidiário, quando você sair daqui e for arrumar emprego, as pessoas vão olhar para sempre para você como ex-presidiário. É assim que você quer ser visto? Ou você quer que as pessoas conheçam a sua origem, a sua história e te dêem uma chance? Ele: eu falei: é isso, você está julgando porque você não conhece, e é assim que as pessoas vão fazer com você lá fora. Né? Elas vão maldizer a sua pessoa da mesma forma que você está maldizendo sobre a boneca, a qual você não conhece a história, por simples preconceito. É assim que você quer que as pessoas te vejam? Não. É assim que você continua vendo a boneca? Não. Sentou lá e fez a boneca. Entende? Então, assim, tem coisas que você não pode titubear. Né? Principalmente, você tem que... Né? Eu poderia falar: meu, o cara é do PCC, o cara vai mandar me matar e tal. Mas não importa. Eu estou disposta a morrer. Sabe? Pela minha arte, pela cultura que nós carregamos. Então, eu vou dizimar ela até o fim. Eu vou levar aonde tiver gente, na favela, que nem agora, dia 12, a gente vai fazer a nossa festa que nós fazemos anualmente há 5 anos, né? Só que esse ano vai ser diferente. A gente só vai entregar o brinquedo, a máscara e o álcool gel. Porque todos os anos eu fecho a favela, levo piscina de bolinha, tobogã, pula-pula, levo o pessoal da higiene bucal para dar palestra, levo o pessoal para cortar barba, para fazer massagem, para cortar cabelo. Então a gente para a comunidade. Né? Esse ano o dono da comunidade ele está preso, então eu tive que ir lá falar com a esposa dele, pedir autorização para que fosse nessa forma desse recorte por conta do Covid. Então, assim, a gente tem que ter ousadia, né? Nosso povo é muito ousado, nosso povo é muito forte, né? A gente carrega isso. A gente só precisa saber dessa força. Então, essa força que a gente tem que chamar nas crianças, porque as nossas crianças são muito oprimidas, né? Sim. A nossa criança, ela já sai da maternidade sobre um jugo, né? Beijo, Cris! Um beijo na minha altezinha! A Cris, ela fez, não sei se você já viu os ensaios dos orixás. Cris eu fez... vi, eu tô apaixonada. Lindo, lindo. Então... E aí, só para finalizar a sua pergunta, de que forma que a gente tenta quebrar esse estereótipo na criança, né? Fazendo esse paralelo, né? Mostrando para a criança os dois lados. Aí ela vai escolher,
né? Eu não posso, por exemplo, pegar uma criança pretinha e falar, você é preto. Se ela falar para mim, não, eu sou branca, né? Por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Eu trabalho com cores. Qual a cor da sua pele? Porque na nossa época era um lápis de cor da pele cor de rosa. Isso mesmo. E como que a gente se identificava? Então a gente trabalha através de desenhos, através da questão identitária, como a Polly falou, através de mostrar para a criança os dois lados, mostrar para essa criança que não é do mal, que não faz mal a ela, que não vai corromper aquele sentimento puro, né? Então, é triste, né? Porque a gente constrói a criança e a mãe desconstrói, o pai desconstrói, a avó desconstrói. Mas a gente fala sobre benzendeiras, a gente fala sobre acender vela, a gente fala o poder da encruzilhada para essas crianças, né? É algo que tem que ser ensinado. Não adianta, isso não vai ser ensinado na escola, né? Por isso que eu trabalho com uma educação não escolar, né? Porque não é algo formal. Gente, pode fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Lá, ó, Preta, aqui na Leste, nós temos um projeto incrível no Ermelindo, que é o Brincando na Quebrada. Bora fazer uma parceria, gente. Sandra, obrigada. Faz alguma pergunta, fique à vontade. Né? Você é necessária, que falou para você. Né? Todos nós somos de mão dada, sempre juntos, somos um elo forte, né? Acho que sozinho não é nada, né? Por mais que a gente tem a ideia, mas quem articula, quem faz acontecer somos nós, num todo. Vamos lá. Tem como você contar rapidamente a história da Biomin? Eu tô até com uma aqui, ó. Tem, eu posso só pegar uma? Pode, amor, vai lá. Rapidinho, só um minutinho. Gente, onde está a Biomin? Ela tá pegando ali, gente, só lembrando, tá bom? Que a live faz parte do nosso projeto do VAI 2019-2020, tá bom? Isso é ao vivo, não foi nada pensado. Porque a gente faz ao vivo, né? Eu vou contar a história da Biomin e vou pegar uma amarelinha em homenagem à Cris e à Polly, tá? A Cris, sim, a Cris, se você ver, ela tá com um nenenzinho aqui no braço, dá pra ver? Dá sim. Linda. E aqui a Polly tá toda rainha de turbante amarelo. Gostaria de apresentar também as nossas bonecas moçambicanas. Aí, ó, Brincando na Quebrada já falou para você, a Sandra, ó. Bora fechar essa parceria. Bora, Sandra, bora pra cima. Essa aqui eu vou contar rapidinho, que é mais rápido, tá? Essas bonecas moçambicanas, elas são todas feitas com conchas, né? Essa aqui, o noivo confecciona para dar à noiva. E aí a noiva pendura na porta de casa dizendo, eu estou noiva, né? Tipo, não dá mais para eu namorar com ninguém. Olha, que coisa bonita. Fica bem lindo, assim, é uma boneca que se você pegar, você sente a energia dela. Assim, cada continha tem uma história, né? É muito lindo. E caso, depois que ela se case, ela fique viúva, ela mesma confecciona uma boneca e coloca na porta em formato de luto. Dá para ver, sim, aí. Dá. Só um pouquinho mais para trás, mas dá para ver sim. Dá para ver. Quer dizer, duas bonecas, né? Duas histórias e carregada de sentimento, né? Exatamente. E aí nós levamos para as crianças isso, né? Para eles terem esse acesso, né? Para que eles conheçam, para que eles possam confeccionar, porque entra naquela questão, né? Herança cultural, estética e artística, né?
o poder identitário, né, que essa criança tem. Porque nossas crianças, elas estão acostumadas ao quê? Disney, a Barbie, Aos sabe? padrões mental que não nos representa. E Que quando a não nos criança, representa. quando ela não tem essa referência, é muito complicado. Bastante. Bom, as abayomis, né? O significado da palavra abayomi em Yorubá é encontro precioso, né? É uma boneca que tem muita significância, assim, é uma história que a gente tem que ter muito respeito, né, para reproduzir, porque é uma história que conta sobre a vinda, né, a chegada dos nossos antepassados aqui forçadamente ao nosso Brasil. Então, as mães, as mulheres especificamente, né, quando estavam em viagem no navio, as que sobreviviam, as crianças que sobreviviam, elas choravam muito, né, porque era um mundo que elas não conheciam. Muitas delas nunca viajou no navio, nunca delas ficou presa dentro de um poço, né, de um porão, né, e elas choravam muito, porque a ideia do colonizador era sempre separar as tribos, né? Então eles pegavam o pessoal, digamos, de Gana, de Moçambique, para que eles não pudessem comunicar, para que eles não entendesse o dialeto e a linguagem, né, que eles usavam em cada cultura. Então, muitas dessas crianças não estavam com seus pais, nem com pessoas conhecidas. E aí, devido a esse choro, né, essa angústia das crianças, mulheres começaram a tirar da própria roupa que estavam vestidas retalhos, né? Se você vê, uma baiomi, ela é feita de retalho. A gente tem a roupa aqui, né? Mas ela é feita de nozinhos. São retalhos de tecido. É uma boneca que não tem costura alguma. E aí, as nossas irmãs tiravam, cortavam pedaços de sua própria roupa e confeccionavam as bonecas para tentar acalmar essas crianças, né? E é muito bonito isso, porque, por exemplo, quando a gente faz com as crianças a contação de história, a gente simula, né, um navio negreiro, coloca eles sentadinhos, né, tudo em roda, porque roda é algo infinito que é muito nosso. E a gente conta essa história, né? A gente meio que faz uma simulação de sequestro e traz eles, né, para nossa realidade, tentando falar um pouquinho de como foi, né? E é uma história magnífica. As pessoas perguntam para mim, Viviane, mas você não acha crueldade contar para uma criança que com 6 anos, 7 anos, ela não pode correr à noite com a mão no bolso? Que ela não pode ter 10 anos e usar capuz para ir no mercado, mesmo se estiver garoando? Não, eu não tenho. Eu não acho que seja cruel. Não. Cruel que Porque... fizeram. Né? E ainda fazem, né? Então, assim, a história da Baiomi é uma história muito simbólica, que tem que ser muito respeitada, né? Que tem que ser reproduzida, que tem que ser tirado esse estereótipo do voodoo, né? Porque é uma história de amor, é uma história fraterna, porque em África não precisa ser meu filho para educar, basta ser uma criança, né? Aqui a gente olha e fala, fulano, ó seu filho lá, tá fazendo bagunça. Não, vem cá. Ó, não pode mexer aí, você sabia? Acontece isso, sabe? Eu vejo mães passando a responsabilidade assim. Outro dia eu fiquei chocada. A mulher falou assim: olha, a polícia tá ali. Se você não parar, eu vou chamar a polícia. Cara, como assim? Cadê o seu poder de mãe? Não existe o espírito de coletividade que existe em África, de tribo, de aldeia, né? Nos foi tirado isso, né? Nos foi errado. Assim. Outro conceito que a gente também trabalha com as crianças, que é muito usado em África, é quando uma criança faz algo de errado, né? A gente faz uma roda de crianças, coloca a criança que fez algo de errado no meio e nós começamos a falar todas as qualidades dela.
E aí ela consegue entender que aquele erro foi pequeno e que ela não vai reproduzir mais, e com as qualidades dela é muito maior, e que ela, daqui em diante, ela vai exaltar aquelas qualidades que as pessoas reconhecem nela, que os amiguinhos reconhecem nela. Então eu não vou desencorajar essa criança. Eu vou injetar harmonia, espírito de equipe, amor. Eu acho que aí você quase que já respondeu, né? A pergunta da Cris, ó. Qual a devolutiva das crianças quando vocês fazem esse exercício da Abayomin? Então, a devolutiva, muitas choram, porque os maiores, né, eles conseguem entender e sentir essa energia. Eu trabalho muito com essa questão de energia, tá? Então, eu procuro sempre harmonizar o espaço, eu trago búzios, né, eu trago a palha, eu trago tudo que remete à nossa ancestralidade, né? Sempre com o pé no chão, sempre sentadinho no chão, né? A gente fala muito sobre árvores, sobre baobá, então eles já criam toda uma história. Após eles fazerem a confecção da bonequinha Bayomi, a gente vai fazer uma contação de história como cada um fosse um fantoche, né? Cada um vai contar a sua história de amor com aquela boneca. Então, a devolutiva, como as crianças recebem, muito bem. Muito bem, assim, eu nunca tive problema, né, nem com criança, nem com adulto, exceto esse que eu comentei com vocês, quando a gente aplica a oficina Bayomi, né? Eles pedem, eles querem decorar, eles querem levar para casa. Posso fazer mais de uma para eu levar para minha mãe? Pode. Posso levar para minha tia? Pode. Posso levar para minha madrinha? Pode. Não, vamos fazer assim. Vamos combinar. Você faz aqui e chegando em casa você ensina todas elas, igual a Pro fez com vocês. Pode ser? Pode. Aí chega no outro dia contando, você não vai acreditar. Olha, o meu filho chamou a vizinha, as mães falam, chamou a vizinha, chamou não sei o quê. Eu falei, isso, gente. Eles estão reproduzindo, porque a gente não pode entender que a criança é um copo vazio. Sim. Ele é sujeito, ele é dono da sua própria história. A Polly falou, vocês têm material de difusão das brincadeiras e dão curso de formação. Nós demos um curso de formação durante 18 meses na Fábrica de Cultura. Eu ainda não disponibilizei esse material porque eu não concluí ainda, né? Nós somos convidados, inclusive, agora para fazer parte de um capítulo de um livro, né? Com 15 páginas, assim, eu estou focada na escrita desse projeto, né? Desse capítulo desse livro. Mas a ideia é a gente ter o nosso espaço, Polly, né? Que nós vamos conseguir, se Deus quiser. E aí a gente começar a reproduzir, criar, né, uma ideia de... O projeto na Fábrica de Cultura, por exemplo, ele chama Na Quebrada o Espelho Reflete. Por que que tem esse nome? A gente quer ter pontos em São Paulo de pessoas que fizeram essa formação do espelho para refletir na quebrada, né? Porque o espelho, literalmente, ele reflete. Então, refletir esses ensinamentos, refletir essa formação. Nessa formação de 18 meses que nós demos na Fábrica de Cultura, nós tivemos muito bons frutos, né? Eu vi pessoas criando seus próprios coletivos, eu vi professores trazendo afinco a Lei 10.639, eu vi pessoas se descobrindo preta, eu vi pessoas chorando. Então, foi um momento muito sublime esses 18 meses que nós vivemos, mas eu ainda não tenho, né, um material para disponibilizar para vocês por enquanto, né? E eu penso também que quando nós tivermos o nosso espaço, vai ser mais fácil de dar essa formação. Certo. Amábia Oliveira, essa história que conhecemos das Abayomins não é romantizada, pensando nas condições que eram os bombeiros? O olhar ao outro, né, nunca é romantizado. Por que eu falo isso? Às vezes essas mulheres que estavam no navio negreiro, uma estava amamentando uma criança que não era dela, e que talvez ela deixou o filho dela para trás. E ao mesmo tempo ela estava aqui fazendo a Bayomi para uma outra criança que estava chorando à sua frente, a qual ela não conhecia. Então, ela uniu esses laços com essas crianças a partir do filho dela que ela deixou para trás, a partir da maternidade que ela não pôde exercer porque ela foi sequestrada. Eu concordo com a fala dela, da forma que depende de quem conta,
de que forma conta, né? Eu não vejo com bons olhos uma pessoa branca contando uma história que se refere ao meu povo. Mas quando uma preta traz essa história baseada em atividades, né, em vivência que ela teve com crianças, não tem como a gente romantizar esse sofrimento, né? É aquilo que eu falei, eu coloco as crianças exatamente em posições para que eles entendam minimamente como é que foi. Né? Por isso que eu começo a história contando que não chegou um ônibus em África da CVC e falou, vamos embora, arrumem suas coisas, peguem, porque isso é de viagem, né? Quando nós fazemos uma viagem, a gente coloca o nosso travesseiro preferido, aquela toalha que você mais gosta, as crianças pegam às vezes o seu cheirinho, o seu ursinho mais querido e leva. As nossas crianças não tiveram essa oportunidade, né? E chegando aqui... Uma coisa bem mais ampla. E chegando aqui foram trocados nomes, né? A partir de hoje você é tal. E como que é a vida dessas crianças no campo, sem receber alimentação? Ou a possibilidade que existia era dessa criança ir para dentro da casa grande, onde era a primeira coisa que era dada para essa criança era uma Bíblia. Para que essa criança falasse para os adultos, olha, esses senhores, eles são bons, vocês não podem ir contra eles. Eles te dão comida, eles te dão bebida, eles te dão abrigo. Vocês têm que agradecer a eles por isso. A criança tem esse dom. Então, quando eu entendo muito bem o que ela quis dizer quando é romantizada, mas depende muito de quem conta e como conta e para quem conta, né? Eu, por exemplo, recebo vários convites para contar a história da Baiomi, o qual me recuso. Ah, mas por quê? Não é todo mundo que precisa saber? Sim, quem precisa saber não são essas pessoas que vocês estão me convidando. Sabe? Consegue entender o que eu tô falando? Sim, com certeza. Né? Não é uma comercialização, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Começa por aí. Vai muito além disso, da história em si. E como você traz essa verdade, né? Porque dá para ver você falando, que você fala com propriedade, você fala com entusiasmo, né? Então, quando você traz essa história, não é para qualquer um, realmente não é, porque é uma história para transformação. Exatamente, né? Porque existe uma continuidade de trabalho, né? Porque, por exemplo, eu peguei 60 crianças, eu levei no Museu Afro. 60 crianças que muitas delas nunca tinham ido no shopping, nunca foram no cinema. E eu tenho uma parte no Museu Afro, lá no segundo andar, que tem o navio Negreira. Eu falei, aqui, ó, lembra aquela história que eu contei? Tá aqui. Então, a partir do momento que eles visualizam, eles internalizam melhor. E aí você faz novamente uma contação de história dentro dos espaços do museu, falando sobre isso. Então, é uma continuidade. Uma vez você trabalha o Baiomi, outra vez você leva ela no museu, entendeu? Não tem como romantizar tudo isso, mas é preciso falar sobre afeto, né? Quantas vezes você vê uma criança na creche que a tia chega, o menininho branquinho do cabelo tigelinha, a tia fala, oiê! Passa a mão na criança, no cabelo da criança. Chega o menininho pretinho do cabelo raspadinho, ela fala, oiê! Dá um tapinha nas costas. Por quê? Aquele cabelo ele não pode ser tocado, aquela criança ela não pode ser tocada. Você acha que essa criança não sente, que ela não percebe, que ela não é tocada? Com certeza sim. O sistema de ensino está doutrinando nossas crianças. Muito triste essa realidade. É aquilo que eu falei, de dar o urso, dar o ursinho para o jacaré educar. Você falou no começo da live, né? No começo da live. Isso. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? A gente estava falando sobre autonomia e eu falei, nós pretos temos que educar as nossas crianças, né? E eu usei o exemplo do urso. O urso, ele tem um filhotinho e um ursinho. Ele jamais vai dar o ursinho para o jacaré educar, né? Então, é a mesma coisa nós, pretos. Nós temos que dar as nossas crianças pretas para os pretos educarem, não para as pessoas brancas educarem, não para o colonizador educar. Né? Porque aí depois não tem como cobrar dessa criança, né? Porque é aquilo que ele aprendeu. Mas a minha professora falou que é verdade. Aí eu vou lá, pego o livro, mostro, pego cantiga, pego vivência e falo, ó, a sua professora estava errada, mas a Pro erra, sim.
A pro erra. E aí eles começam a criar um outro olhar, né? O professor não é mais o Deus de todas as razões ou sabe tudo. Eu posso questioná-lo, porque está falando de mim. Estou falando daquilo que... Entende como a questão identitária que a Polly falou lá no começo é importante para todos os meios? Né? Principalmente que dentro da questão educação é um dos espaços mais racistas. É na escola que a criança preta descobre que ela é preta. E da pior forma possível. Da pior forma possível. Da pior forma possível. E se ela for mais retinta, pior ainda, que ela vai ser apontada. Exato. Ela vai ser apontada numa sala de aula. É igual as questões indígenas, né? A gente vê... você pega um livro didático, o índio ele tá onde? Ele tá na rede, balançando. Eu falo, gente, quem que escreveu isso? Como que o pessoal aprova um livro educacional nesse nível, cara? Como que eu vou falar pra criança aqui, ó, esse aqui é um indígena. Ele vai dormir na rede? Sim, mas ele não faz só isso, entende? Existe uma história por trás, existe uma vivência por trás, existe a doutrinação, né, dos jesuítas, que o pessoal também passa muito rápido, né? Com certeza. Existe a medicina que nossos povos tradicionais trazem, né? Existe a cura, existe a questão do dolo. Por exemplo, crianças africanas, elas não saem do hospital sem a sua placenta. Os pais não deixam, porque é o primeiro momento dela, foi o primeiro vínculo que ela teve com o mundo, com a vida. Ali diz muito ancestralmente sobre a história dela. Como que você pega a placenta do seu filho e joga no lixo? Deixa lá no hospital. Não, é seu. Chega na sua casa e enterra. Isso é ancestral, isso é força. Com certeza. Isso diz muito sobre as nossas crianças, sobre esses traumas, né? Sobre essa maldição que muitos assim, estão reproduzindo. A formação de base é necessária para a nossa emancipação. Quais os projetos do Espelho Espelho Meu para o futuro? Desculpe-me. Não. Quais são os projetos para o futuro do Espelho Meu referente à emancipação? É isso, é ter a nossa ONG, é ter o nosso espaço, é dar aulas para essas crianças, né, contraturno, em espaços não escolares, e é fazer a formação para os adultos, sejam eles da área de educação ou não, sejam eles alfabetizados ou não, né? Nós não visamos diploma, né? Nós não visamos pós-graduação, nós não visamos pessoas academicistas, nós visamos o nosso povo. Nós temos o pé no chão, e é dessa forma que nós vamos fazer, né? Trabalhar com a criança, de base ali, ó, 2, 3 aninhos, já começar a trabalhar com elas, em contraturno da escola, e trabalhar com os pais, trabalhar com economia corporativa, dar cursos para esses pais, porque não adianta eu amparar nesse momento só a criança, não tem como. Porque eu vou construir lá e a mãezinha vai desconstruir a hora que chegar em casa. Então, no paralelo, eu trazendo a mãe para o meu lado é um ponto positivo para mim. Porque aí não vou ter trabalho de reeducar o filho dela novamente. Então, eu vou educar a mãe e o filho e eles vão traçar a emancipação. Vão conseguir entender o que é emancipação. Até porque até o diploma é um papel branco que nos dá para validar o que sabemos ancestralmente, né? É isso. Exatamente. É um papel assinado por uma pessoa branca que acha que tem o direito de falar para você, pronto, agora você está apto, né? Mas nós já nascemos aptos, nós já somos aptos, porque nós carregamos isso de herança ancestral, não adianta falar, né? Os griots, né? A gente fala muito da oralidade africana, né? A importância de você sentar em roda e ler, e contar para essa criança, trabalhar o imaginário dessa criança, né? Colocar, entender o respeito que ele tem que ter aos mais velhos, aos irmãos mais velhos, aos irmãos mais novos, aos outros coleguinhas, a partilha do alimento, né, algo muito sagrado. As crianças estão acostumadas a ser muito individualista, cada um leva o seu, eu como o meu e você come o seu. Em África não existe isso, né? Então, vamos fazer um almoço, vamos sentar todo mundo junto? Excelente essa sua fala. Eu bem sei que
o que passo por causa desse papel, exatamente, a falta dele. Mas é isso, né? Antes da live, no início da live foi perguntado, né? Mas você aprendeu tudo isso aonde? Eu falo na rua. A rua me ensinou, meus amigos me ensinaram, a minha curiosidade me ensinou, porque na universidade eu não aprendi nada disso, né? Até Na porque não universidade, tem. Até porque não tem. sim, na universidade eu não entendia porque o meu corpo ele tem poder, que eu consigo educar o meu corpo, né? Que até para eu lutar contra o racismo, eu preciso de ter um corpo saudável. E o colonizador, sabe, limita a todo tempo o nosso corpo. Com certeza. A Poli tinha falado aqui, mas eu falo em nome dela, do Batucaf, que é uma honra estar com você aqui nessa live. Então, aqui, ó. Batucaf tem honra de ter vocês e você, minha irmã, como parceira, amiga. Prosperidade para o espelho. Os espelhos reflitam Axé. bastante. Axé, Muito. ô! Axé, ô! Olha, assim, eu sempre olhei a Poli de longe, né? Sempre olhei a Poli de longe, eu falava, caramba, gente, ela é muito linda, ela dança pra caramba. Comecei que a gente tem um pouquinho dessa questão de detetive, né? Eu falei, vou lá, vou entrar no Face dela e tal. E aí, um dos quantos, não, o CPA, eu tive o prazer de conhecê-la. Falei, cara, eu quero exclusivo. essa mulher pra mim, né? E aí a gente começou a estreitar laços e nasceu uma amizade. E ela teve também a honra de participar do meu projeto. Eu falei, eu quero você e o Wellington, não adianta, né? E a gente tem muito para trocar. Oi, acho que ela caiu, não caiu? Tá vendo? Foi muita. Voltou. Não? As crianças aí da Batu, para que a gente possa passar por isso e estar juntos novamente, porque o nosso povo preto precisa fazer dançando, cantando, né? Mesmo na tristeza, mesmo com a barriga vazia, nossos ancestrais cantavam. E era o meio deles se conectar à divindade, né? Então a gente tem que ter muita gratidão. Quando um de nós dança, é bonito de se ver, mas quando mais um de nós dança, a gente faz a revolução. E a nossa revolução Exato. é a arte. A Cris mandou aqui, ó, um episódio na escola do Biel. O Biel tinha mandado um beijo para você, tá, Vivi? Manda um beijo. Biel, te ama. Aí, ó, uma criança falou que Jesus ia salvar ele de uma situação e Biel disse que não existia. A professora me ligou chocada porque meu filho não acredita em Jesus e me perguntou se ele estava com algum problema. Olha que louca. Fui falar assim, gente, desculpa. Problema psicológico, eu falei que não. É uma criação que não é cristã, não é isso? E ele acredita em orixá, nos orixás ancestrais. Eu ainda consigo ter esse contraponto que é difícil, né? Como lidar com essas situações, né? Referente às crianças e às crenças e os efeitos delas. Em casos de crianças que não têm uma mãe como a Cris, como o Biel tem, que é a Cris, que é uma mãe consciente, é um caso muito delicado. Que eu digo para você que dá até processo, né? A gente entra com algumas questões jurídicas. Como que lida com essa situação? É pegar o telefone, ligar e agendar um horário com o coordenador, não é nem com a professora mais, né? E questionar, olha, por quê? Né? E tentar entender porque essa outra criança também não fez por mal, e o Biel foi sucinto em responder, também não fez por mal, porque é aquilo que ele acredita. E estabelecer com esses coordenadores e professores atividades para que essas crianças respeitem a crença de cada um. Porque isso não tem sido trabalhado, por exemplo, nessa escola. Né? Porque senão essa professora não iria ficar chocada, ela ia saber qual é a crença do Biel. Né, no que ele acredita. Então, ela tem esse olhar, ela tem esse feeling de olhar para essa criança e saber que ela não tem um pensamento cristão, de saber que na escola você não pode impor religião. Né? Então, é cobrar. Gente, aí para cima, não adianta mandar bilhetinho, não adianta mandar e-mail, vai pessoalmente, fala, eu quero falar com a coordenação, eu quero ver o PPP, Projeto Político Pedagógico. As nossas escolas só trabalham a Lei 10.639 em 20 de novembro.
ou em maio, dia 13 de maio, que é a abolição, né, que a nossa rainha nos libertou. Só que não. Então, são 2 datas que são trabalhadas. E no resto do ano? Não existe mais, né? A maioria das crianças são pretas e não trabalha isso. Né? Então, é ir para cima, é conversar. E assim, se psicologicamente essa criança foi afetada, ela precisa de um acompanhamento, buscar esse acompanhamento e expor os fatos, né? E é muito importante porque isso acontece muito, 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 muito. As nossas crianças estão sendo lesionadas a todo momento dentro da escola. Explanou bem, né? A Poli está falando, preto não existe, preto só existe nessas datas, infelizmente, né? Para o sistema é assim, né? Oportunismo, Gente, né? Porque. pode falar, Desculpa. pode falar. Tem muito, né? Porque, assim, gera renda, gera dinheiro, gera feira, gera artesanato, gera dança, né? E aí gera um comércio todo em cima da nossa cultura. Como é que faz? Né? É muito complicado. Então, eu falo muito a questão de, só para fechar aqui, sobre as brincadeiras, eu falo muito sobre dar poder às crianças, né? Falar sobre a nossa ciência, falar que essa criança ela pode sim ser um cientista, que ela pode sim ser o que ela quiser, que ela pode ser um médico, mesmo ela nunca tendo visto um médico preto, que ela pode ser dentista mesmo ela nunca tendo, sabe? Eu falo isso porque, assim, por exemplo, na comunidade, na favela, existem 2 tipos de criança. O menininho que quer ser traficante para matar o polícia que matou o pai dele, e o menininho que quer ser polícia para matar o traficante que matou o pai dele. Essa é a perspectiva de vida das nossas crianças hoje. Complicado. Bom, a Poli, você falando das brincadeiras, a Poli perguntou quais brincadeiras você nos indica para pesquisar e experienciar. Bom, eu gosto muito de... Anota aí, vou citar 3, tá? 3 brincadeiras que dá tanto para adultos e crianças e que é uma delícia, que trabalha a questão de raciocínio, coordenação motora, lateralidade, trabalha o corpo. Matacusa. Tem um jogo de tabuleiro que eu vou mostrar para vocês. E a picula. A picula é um pega-pega, só que com um recorte africano. E é muito gostoso. Certo. Deixa eu só pegar um jogo de tabuleiro para vocês verem. Vai lá rapidinho. Enquanto ela vai pegar, só lembrando, tá, gente, que Pertencendo às Ideias faz parte aí do VAI, patrocinado pela Prefeitura de São Paulo. Então, Ó, gente, esse aqui é o jogo Nitshuva, tá? Eu vendo esse jogo. Nós estamos montando uma biblioteca para as crianças de Moçambique com os valores arrecadados. Então, é um jogo matemático. A criança tem dificuldade em aprender matemática, aprende brincando, tá? Aqui está todo o tabuleiro do jogo. Aqui estão as sementinhas que a gente coloca. Não sei se dá para ver, mas ó. São as sementes. Quem quiser me contacta, a gente faz um precinho legal. É importante, porque além de ser um projeto que nós estamos fortalecendo nossos irmãos lá de Moçambique, você pode ensinar o seu filho a aprender matemática. Esse tabuleiro chama como? Então, ele pode ter diversos nomes, né? Pode ser matacusa. Cada país tem um nome. Então, eu uso o jogo de tabuleiro. Tá? Nitshuva é o nome do nosso projeto lá em Moçambique. Outra coisa, Gente, eu queria
Olá, vocês! Ó, o Face da Viviane, o Face da Vi tá aí, tá? Para quem quiser segui-la nas redes sociais, Põe do né? espelho também! O espelho também, isso, ele vai pôr. Seguir ela nas redes sociais, conhecer melhor o projeto, comprar, né, esse tabuleiro, né, porque a gente também tem que fortalecer, e como você fala, a questão financeira é muito complicado, né, e se o povo preto não se juntar e fortalecer um trabalho do outro, a gente vai continuar aí, né, remando, Não né. adianta. Acho que isso é papo por uma outra hora, assim, porque é complicado, né? Mas, assim, enfim, é isso. É isso. Não vou me alongar. Ó, tá aí, ó, o Face do espelho, né? A gente já está encerrando. Ai, que pena. Passou tão rápido, muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Olha, Mojuba, para você vir. Mojuba, axé. Muito obrigado. Foi, acho que, uma live maravilhosa, enriquecedora, tá? E queremos vocês mais vezes aqui, tá bom? Estaremos. Eu prometo que eu vou estar presencialmente, né, aí com vocês, para a gente trabalhar isso com as crianças, com o Biel, com a Cris, com todos. Contem sempre conosco, né? É uma parceria linda. Esse dia... Já que é o tabuleiro, a Cris, olha. Ótimo. Esses dias eu estava falando com ela, então eu falei, Wellington, o meu sonho é ter um bloco fazendo um batuque. Ele falou, Vivi, vamos realizar esse sonho. Eu falei, vamos, é a pandemia, mas a gente vai conseguir o ano que vem. Fazer um cortejo, só com as crianças aqui, ó, ensinar o coco. Crianças no bloco. Né? A gente já tem uns zerezinhos já que já toca com a gente. Cheguei atrasada, mas vamos encher isso aí. Por conseguir te ver, minha irmã linda, a Cris falando mais ou menos, essas Oxum da minha vida. Pois é. Então tá bom. Gente, muitíssimo obrigada a todos que assistiram, tá? Espero ter contribuído de alguma forma. Estou aberta a novos ensinamentos. Quem quiser me ensinar alguma coisa também, manda para cá que a gente troca, tá? Fiquem à vontade, a página do nosso coletivo está aí. Quem quiser conhecer nosso projeto presencialmente também, fique à vontade. Agradecer imensamente, né, aos nossos orixás que proporcionou esse encontro ancestral entre eu e Poliana, né, entre eu e Batucafro. Agradecer muito a oportunidade de vocês. Axé, vida longa, muito uou. Beijo grande. Obrigado, minha linda. Beijo. Até logo. Até. E é isso aí, gente, né? Foi lindo aí conversar com a Vivi, né? Ela que tem nos nomes Zaila Malika Tal, e era a leoa, né? Princesa Leoa. É uma leoa, uma guerreira, linda, maravilhosa. Então, só lembrando, gente, que esse Empretecendo as Ideias é pelo Vai, tá? Do ano passado e desse ano, que nós estamos finalizando, mas beijo para você também, sua linda, a Cris. Nós vamos tentar continuar esse Empretecendo as Ideias, porque, como a gente fala, é um diálogo, é uma conversa necessária, né? E se você quiser, esse já é, acho que a 9ª edição, né? É a 9ª entrevista, então você vai, procura aí na nossa página, arrasta para baixo, tem muita coisa, entendeu? Tem muita coisa aí do Batucafro, várias conversas, vários lançamentos, que nós tivemos lançamento, né? Do fanzine, do ensaio dos orixás, do nosso CD, então busque também, viu, nas plataformas, tá bom? Resgatando a Ancestralidade 2, e é isso, tá bom? Agradecer mais uma vez a Vivi, a todos vocês, e lembrando que o Empretecendo as Ideias, né, é patrocinado pelo Vai, tá bom? Axé, muito obrigado. A ancestralidade que está em mim, saúda a ancestralidade que está em vocês, e vamos refletir esses espelhos.